Seja muito bem-vindo ao nosso 4º episódio do podcast Parceiro Mais Mota Machado, o nosso espaço para compartilhar ideias sobre o mercado imobiliário, inovação, tendências e muita coisa boa que a gente pode conversar por aí. Eu sou Ivna Moraes, diretora comercial, marketing, incorporação e sucesso do cliente da Mota Machado. E hoje eu tô aqui com ele, CEO da Desconexo, uma das marcas mais respeitadas em design autoral do Brasil. Ele vem conversar com a gente sobre um tema essencial, os pilares de luxo e como eles podem agregar valor nas suas vendas. Além disso, tirar várias curiosidades. Pablo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer imenso, Ivna. Você e a Mota, que tem um olhar diferenciado, né, que buscam tirar da teoria e fazer da prática realmente a inovação. Para mim é um prazer sempre, para Desconexo e para DNX Hotelaria, conversar com vocês. Obrigada. E você fala assim, me traz aqui o conteúdo, né? Eu gosto muito de conteúdo, então esse podcast nasceu com esse intuito, né? Da gente trazer vários temas, várias ideias e várias curiosidades também que estão aqui, né? E aí, assim, começando agora a nossa conversa, tem uma curiosidade, eu nunca escutei, queria saber como foi que nasceu a Desconexo, né? Como foi essa sua trajetória de vida novo com essa marca conceituada agora com a DNX Hotelaria, né? Que também é um filho mais recente que a Desconexo, mas que também já é um sucesso. Então, conta um pouquinho pra gente. E essa é uma longa jornada, né? São quase 21 anos no empreendedorismo. Eu atribuo muito, assim, meu pai era engenheiro, minha mãe é administradora e nunca foram do varejo, mas sempre foram muito aguerridos empreendedores, né? Acho que bem o típico sangue nordestino, meu pai maranhense, minha mãe piauiense. Eu nasci em Teresina, mas com 1 ano vim para o Ceará, então me considero um cearense nato. Eu acho que eu herdei deles esse espírito desbravador. Me formei em engenharia civil, aos 21 anos ainda, mas para desespero do meu pai, quando eu me formei, eu disse, cara, isso não tem nada a ver comigo, acho que meu mundo é muito mais criativo, lúdico, intenso do que a engenharia. Ainda que ela tenha me feito, né, um empreendedor, o meu lado racional e capricorniano esteja muito intrínseco à própria engenharia. E aos 24 anos decidi empreender. Foi quando eu montei a Desconexo, que nasceu como uma marca de moda masculina. Nossa! Curioso, né? Legal. Nem todo mundo sabe dessa história, mas assim nasceu a Desconexo, criando camisetas divertidas. A gente criava tudo, fazia o private label e vendia nossa marca para o Brasil inteiro. 8 anos, 9 anos depois, a gente começou a ampliar. Quando eu digo a gente, é porque eu, Deus e meu time, né? Mas eu nunca tive... No comecinho, nos 6 primeiros meses desses 21 anos, eu tive uma sócia amiga, mas depois segui a jornada sozinho. E eu decidi ir migrando da indústria de confecção para o varejo, né? Foi quando eu tive a minha primeira experiência no e-commerce, de vender produtos criativos. E então surgiu a oportunidade de abrir uma loja física de produtos de design, que veio a ser a Desconexo Design, né? A Desconexo Design em si tem 12 anos, mas a Desconexo, marca, que hoje é o grupo DNX, tem 21 anos de história. Então, são 21 anos de história empreendedora, mais 2 anos com a Desconexo Design, que hoje é parte do grupo DNX, né? Hoje nós temos 3 marcas, a Desconexo Design, que tem feito esse trabalho aí junto com grandes parceiros, com arquitetos, incorporadores, eu sempre digo assim, cara, o nosso propósito é fazer desse Ceará o lugar mais chique do Brasil, porque ele já é o lugar mais criativo do país, né? Eu acho que esse trabalho coletivo que a gente tem feito junto, e gosto muito dessa parceria com a Mota por isso, porque é um olhar de inovação, de provocar novos olhares, né, cara? Mais do mesmo, tá todo mundo cansado. Então a Desconexo tem muito essa provocação. A Desco, com a qual a gente tem ajudado a transformar a história dos escritórios aqui no Nordeste brasileiro. E com a DNX Hotelaria, que a gente tem tido o prazer de trazer um papel bastante intenso de pesquisa, de desenvolvimento de identidades hoteleiras e de incorporação imobiliária, para também fazer, não à toa, a gente está aí acompanhando esse boom do mercado imobiliário, do mercado hoteleiro no Nordeste, contribuindo com o nosso olhar de pesquisa, né, essa carga de pesquisa que a gente traz do mundo inteiro, unindo teoria e prática para fazer desses empreendimentos de fato com identidades únicas. Então, o resumo dessa história de 21 anos é esse. É muito bacana, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a parte imobiliária, mas você falou de mundo, né? E aí tem essa grande curiosidade, né? Você já passou por mais de 100 países. Então, história aí tem... Fala aí tem bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas, além de viajar só, que eu admiro muito isso, né?
que foi, assim, qual foi o lugar que mais te transformou, que trouxe mais inspiração, que transformou como ser humano mesmo, assim, na essência, que você diz assim, esse país virou minha chave? É uma excelente pergunta e é uma pergunta que tem várias respostas, mas eu não vou deixar de respondê-la. Eu acho que depende muito de que propósito, porque óbvio que você desbravar o mundo, e aí tem um adendozinho que é, hoje eu digo que eu rodeio o mundo com um olhar de curioso, de viajante e não de turista. Sim. Ainda que tá tudo bem você viajar para ser turista, né? Às vezes o que a gente precisa é só isso. Mas eu sempre tive esse espírito inquieto, aventureiro, né? Então, cara, eu quero ir se eu vou pro Irã, eu não quero só ir pro Irã, eu quero almoçar na casa de uma família iraniana. Se eu vou pra Coreia, eu não quero ir pra Coreia do Sul, eu quero ir pra Coreia do Norte. Então eu sempre tive esse espírito, essa dosezinha de perigo, que minha mãe acha que é loucura, mas é só, acho que essa tentativa de estar sempre olhando por um lugar que ninguém olhou antes ou que poucos querem enxergar. Então, dependendo do contexto, essa pergunta tem várias respostas, mas eu posso te contar alguns lugares que me transformaram e um deles foi o Quênia. Dois lugares muito distantes, né? O Quênia e o Vietnã, acho que foi muito onde eu aprendi sobre hospitalidade, que hoje é base do meu trabalho, né? No mercado de luxo, na hotelaria, na incorporação. E hospitalidade, né? Um guarda-chuva muito maior do que a hotelaria ou a própria incorporação imobiliária. E quando a gente vê, né? E olha que eu estou falando de um lugar de um povo hospitaleiro. O nordestino é hospitaleiro por natureza, né? Mas quando você vai conhecer o que é hospitalidade para o asiático, especialmente o vietnamita, né? O sudeste asiático, ou o que é hospitalidade para o queniano, lá do interior da savana, do Masai Mara, você pegar 2 aviões intercontinentais, pousar em Nairobi, pegar 3 teco-teco fazendo escala na savana queniana, até passar no meio da selva, literalmente, para dormir por 3 dias no meio dos leões. E você entender o que é aquele sorriso, né, da tribo Masai Mara, do povo queniano, isso é de uma... primeiro que até chegar lá, você já se desapegou de tudo, né? Depois de passar por esses teco-tecs, você já se desapegou da vida. Aí vem uma dose de hospitalidade tão forte, que eu lembro que isso me marcou muito, né? E no Vietnã a mesma coisa. Tem um fato que eu uso para traduzir o que é isso, né? Eu digo que a gente chega no Sudeste Asiático muitas vezes com a sensação de que eles são tão hospitaleiros que parece subserviência aos nossos olhos. E eu aprendi que nós, ocidentais, é que somos muito arrogantes. Porque é da natureza deles ser muito hospitaleiro. E aí tem um fato que era meu aniversário e eu estava, talvez emocionalmente, já um pouco mais sensível. Eu lembro que eu estava no restaurante com o meu melhor amigo e eu fui o simples ato de pegar o guardanapo para poder colocar aqui no colo, né? Quando eu peguei o guardanapo, o garçom, que me parecia ter seus 20, 22 anos, veio correndo em minha direção, parecia em câmera lenta assim, e desesperado tomou gentilmente o guardanapo da minha mão e colocou no meu colo. Nessa hora eu desabei a chorar. Porque acho que ali assim, eu entendi que hospitalidade para eles está num nível que a gente não consegue alcançar. E é por isso que também é tão fascinante, né? Então, eu sempre digo que você se dar o dever de olhar o mundo pelos olhos do outro, são muitas lições de vida, viu, William? Que você aprende no mundo com esse olhar. É a cultura, né? Você conhecer essas culturas. São muitas culturas, você tem muito que respeitar que as culturas alheias são diferentes, né? E tá tudo certo. E me tira uma dúvida agora que surgiu. Como, né? Como você chegou nesses lugares? De onde isso veio? Se você pesquisa antes? Assim, né? Poxa, como chegar até a tribo? Todo esse percurso. E olha que eu começo eu viajo assim muito antes de existir internet, né? O ChatGPT, que agora parece que a vida ficou fácil, né? Mas não é assim. Eu sempre busquei, levei até pra terapia no passado já isso, cara, de onde será que saiu esse espírito tão desbravador, né? Porque não é fácil, né? Todos nós somos empreendedores, não sou herdeiro, montei meu negócio, não tenho sócio, minha família não trabalha comigo, mas tem um time que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, esses 21 anos, que é muito competente. E óbvio, como bom empreendedor, eu viajo trabalhando o tempo inteiro. E tá tudo certo, né? Tenho prazer nisso. Mas também sempre quis aproveitar a vida desde cedo. E tem uma foto que eu uso nas palestras hoje, do meu pai me carregando bebê. Eu devia ter entre 1 e 2 anos. E meu pai, durante os primeiros anos de vida, ele era engenheiro de mega obras públicas. E como ele estava começando a vida, ele não tinha com quem me deixar.
tinha que me levar o tempo inteiro e fazer esse circuito de Recife para Fortaleza, Fortaleza para Teresina, Teresina para São João do Piauí, São João do Piauí para Mossoró. Então ele desbravava esse Nordeste caloroso comigo debaixo dos braços. E eu tenho muito essa memória de, cara, talvez tenha sido isso, né, que desde os primórdios me fez ser um desbravador. Hoje, né, existem muitas ferramentas de pesquisa. Eu sempre tento fugir do óbvio, né? Sim. Eu tenho uma grande amiga que cuida muito quando a gente quer fazer coisas mais profundas, detalhadas, mas adoro desbravar e fugir do óbvio, né? Tem algumas plataformas, o Couchsurfing, o Eatwave, que são plataformas que você se conecta com locais do mundo inteiro. Então, por exemplo, o Couchsurfing, na tradução literal, significa surfar no sofá alheio. É tipo assim, cara, você quer ir pro Vietnã, mas você não quer ficar no hotel, quer dormir na casa de alguém, quer dormir no sofá de um desconhecido, o Couchsurfing é pra isso. Eu não chego ao ponto de dormir no sofá alheio, porque minhas costas hoje já pedem um mínimo de conforto, mas é a plataforma que eu uso para me conectar. Em vez de ter um guia local, cara, eu quero conhecer Nairobi ou Hanoi sob os olhares de um local que não é guia, sabe? Isso me fascina muito. E de almoçar, de jantar, de conhecer de fato a vida alheia nesses lugares que para muita gente parecem inóspitos, mas para mim são apenas lugares diferentes e curiosos. E tem essa outra plataforma que é muito interessante, o Eat With, né, o Comer Com, que em resumo você vai almoçar ou jantar na casa de chefes que cozinham em casa para pequenos grupos. Eu lembro que eu tive uma experiência, a minha primeira experiência foi em Israel, numa mesa com 15 israelenses, um de Jerusalém, o chefe de Jerusalém, a esposa de Tel Aviv, e foi muito incrível poder conversar, né? E aí você vai tomando um bom vinho israelense, conversando. Cara, eu lembro que nessa hora eu tive a ousadia de perguntar, mas eu queria ouvir de vocês qual é a versão israelense para essa situação histórica com os palestinos. Mesma pergunta que eu fiz quando eu fui para Palestina, né? E em vez de contratar um guia, eu conheci um local que me levou para conhecer toda a Palestina e fui escutar a versão deles. Então, não vou aqui falar sobre isso porque são dias de conversa, mas que incrível que é você escutar não a versão do telejornal, né, ou dos extremos, a versão de cada um. Isso te faz minimamente mais conhecedor, né, ter mais repertório para poder ter as suas próprias conclusões, né? Então, enfim, são muitas histórias em uma só. Nossa, imagina, tá falando que aí começa a viajar, mas aí vou conectar a viagem com essa criatividade, né? Como é que você equilibra hoje no dia a dia essa criatividade com essa execução? Porque a Desconexo também é isso, né? Design, a criatividade, é essência, né? Não é fácil, mas é isso. Você tem que ter muito tesão no que faz. E aí eu acho que primeiro é da minha natureza, né? Eu sou capricorniano, racional, com ascendente em Sagitário, o irracional absoluto. Sou engenheiro civil, sou publicitário e sou músico autodidata. Então, a minha própria essência, a minha formação teórica e prática, ela é esse turbilhão criativo, metodológico e operacional. Então, não à toa, eu quando viajo, isso me dá repertório criativo, mas eu tenho uma metodologia em que eu acumulo todas essas vivências. Cara, então se eu hoje vou sentar para conceber um hotel, uma incorporação imobiliária, uma curadoria, eu tenho uma metodologia de pesquisa de tudo que eu viajei e pesquisei, dos inúmeros cursos de capacitação que eu fiz, e isso me dá um repertório de fato verdadeiro para compartilhar com o meu time, que só estuda sobre isso, e construir algo potente. Então, é da minha natureza, é da minha formação, e óbvio que eu tento trazer para o dia a dia, também repassar isso para o meu time, que para além daquele dia a dia operacional, que é intenso, né? O varejo ele é intenso, eu preciso de pessoas curiosas trabalhando comigo. Então, isso é um valor indispensável na Desconexo. O valor não é a criatividade, é a curiosidade, né? Então, meu time de marketing, por exemplo, de concepção e desenvolvimento, é tão inquieto por conhecimento que eu tenho que pedir para o meu time de gestão de pessoas, pedir para eles botarem o pé no freio, porque fica a madrugada inteira mandando referência. Eu não quero ninguém com burnout aqui depois, porque vocês não param de ser criativos. Então, a gente busca trazer um time que pulse isso, que queira crescer e que tenha curiosidade como um dos valores fundamentais, porque isso embasa o repertório, a criatividade, é isso. No fim, nos permite fazer da teoria uma prática inusitada, diferenciada. E a criatividade é isso, né? Não tem dia, não tem hora, não tem... Simplesmente... Ela vem. E aí uma coisa que eu uso muito hoje a inteligência artificial é para isso. Não é para criar. É para organizar
as ideias criadas, né? Então, eu acho que a IA tem inúmeras, ao ponto que ela vai nos trazer muitos desafios, ela vai trazer muitos benefícios, né? Sim. Então, hoje é muito legal também poder compilar esse emaranhado de repertório que a gente tem e como que a gente vai estratificando isso em desdobramentos de fato efetivos, práticos, funcionais, né? Como que eu coloco todo esse repertório, esse turbilhão que eu trouxe do mundo inteiro, que o meu time colabora para a gente criar, né, metodologias que funcionem, que tragam transformações. Então, é muito útil também. Muito bacana. E trazendo também ainda a questão dos países dessa viagem, né? Qual foi desses países que te fez repensar tudo que você acreditava sobre negócio, sobre consumo, sobre a parte empresarial? Cara, nenhum me fez repensar sobre o meu negócio, sobre o que eu penso. Todos contribuíram ao melhorar as minhas crenças. Sim. Mas acho que eu não tive nenhuma experiência, tive muitas experiências que me fizeram dosar, né, as minhas certezas, questionar outras, mas não de rever ou de repensar aquilo que a gente vai construindo. Tudo isso vai te dando mais força para as suas concepções, né? Essa é uma pergunta difícil, assim. Deixa eu resgatar aqui. Mas eu gosto muito de trazer um olhar, quando eu tenho que trazer viagem para o mundo do empreendedorismo, que eu fui fazer, né? Me formei em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará, depois em publicidade pela Central Criativa, e faço o tempo inteiro, né, como inquieto, estou o tempo inteiro me capacitando. Fui estudar mercado de luxo em Paris, fui estudar na Wharton Business School dos Estados Unidos, fui estudar na ESAD, que é a Escola de Negócios Europeia. Aí tem um parâmetro interessante. Por mais que para o lado, e olha que curioso, né? Uhum. Para o lado inspiracional, a Europa é muito mais potente de repertório do que os Estados Unidos, ainda que você possa estratificar, né? Repertório de todos os lugares. Para o empreendedorismo, os europeus, em geral, são muito mais lentos do que o espírito americano de empreender, que acho que está muito mais associado ao espírito brasileiro de empreendedorismo. Sim. É que o brasileiro, acho que tem uma diferencinha aí também do americano, que o brasileiro é sobrevivente, né? A gente empreende porque tem que. O americano tem uma outra pegada, mas que acho que tem muita sinergia. Então, esse time, o que eu quero dizer com isso é que quando eu fazer os cursos de capacitação na Europa, cara, no segundo dia eu queria fugir para desbravar, sabe? Eu tenho aqui a coleção de arquitetura do Calatrava em Valência, eu tenho aqui a coleção do Gaudí. Não dá para ficar trancado numa sala de aula na Europa, sabe? Vivê-la é muito mais aula de repertório de vida do que teorizar no mundo europeu. Já nos Estados Unidos, você entra numa sala de aula na Wharton Business School, ou em Harvard ou em outras, você quer sair mudando o mundo em 24 horas. No fim, as duas coisas são sensacionais, né? Que bom a gente poder ter um mix dos dois sentimentos. Mas eu acho que essas foram reflexões que, para minha vida empreendedora, eu tive. E no fim é isso. No fim, cara, as duas coisas fazem muito sentido, né? Afinal, eu lido com a criatividade, o racional. Sim. O meu business, o meu negócio precisa das duas coisas. E para mim isso faz muito sentido. Mas compreender isso acho que é muito importante para quem está indo desbravar fora. Cara, onde que faz sentido eu aprender algo novo lá fora? Agora, cara, o Brasil é um mundo, né? Eu vou te dizer uma coisa, que para o lado do empreendedor ou para o lado do Pablo pessoa física, quanto mais viaja o mundo, mais eu tenho certeza de que o Brasil é um lugar incrível. Você não vai ter festas incríveis em nenhum lugar do mundo como o Brasil, você não vai ter nunca um Réveillon incrível no mundo como tem no Brasil. Apesar de todos os desafios, desigualdades que a gente tem, né? Por outro lado, que bom que a gente tem desafios aqui, né? Eu não sei se eu conseguiria viver na Finlândia. Eu não sei se eu conseguiria viver na Islândia, países que não tem problema para resolver, né? Então, é do espírito brasileiro. De novo, somos sobreviventes e o tempo inteiro a gente está precisando se desafiar ou buscar um desafio novo para resolver. Tira da zona de conforto, né? E aí faz a criatividade... o tempo inteiro. A criatividade pulsa na marra. Na marra. Na marra, de verdade, tem razão. E aí, trazendo essa essência, né, da Desconexo, do luxo, porque a Desconexo ficou e fica, né, indiretamente ligada a esse luxo. Mas você fala também muito que o luxo, ele é silencioso, né?
Define luxo pra gente, dentro do teu conceito. É muito legal falar sobre luxo, porque eu gosto muito de descontextualizar. Eu não acho que existe uma frase que defina luxo. Né? A gente conversa muito sobre isso. O que eu acho é que o comportamento humano mudou, mudará o tempo inteiro, e como tudo, a nossa visão vai se adaptando pro luxo também, né? Então acho que o movimento que está acontecendo no mundo, a pandemia ela ajudou a gatilhar várias coisas, acho que essa foi uma delas, é que a nossa compreensão de luxo vem mudando, né? A gente passou a enxergar coisas muito pequenas como coisas muito luxuosas. Tempo é luxo, estar com a família é luxo, ter um lugar confortável em casa, que antes pra gente era uma coisa meio que do dia a dia, a gente nem se tocava, é luxo. Várias coisas que talvez sempre estiveram ali no nosso entorno, mas a gente na vida corrida não percebia, até o momento em que o mundo parou para nos alertar de várias coisas, passaram a ser percebidas como pequenos luxos, mas na verdade são luxos grandiosos, né? Então, o que eu acho é que a gente passou, por conta dessa mudança do comportamento humano, a perceber coisas que a gente antes não percebia. Não é que elas mudaram, elas estavam sempre ali. E aí isso passou a empurrar contra a parede o mundo da ostentação, e que muita gente associava a luxo, né? A ostentação sempre foi cafona, né? Sempre foi cafona. Agora, tem uma coisa também que a gente precisa deixar pés no chão, acho que o Carlos Ferreirinha sempre traz isso com muita prudência, né? Que também é parceiro da gente, parceiro de vocês, é que, gente, vamos botar os pezinhos no chão, né? O mundo vive numa extrema desigualdade, o Brasil vive numa extrema desigualdade, e dependendo do seu referencial, uma simples viagem que eu faça pode parecer ostentação para outra pessoa. Então, eu falar que já viajei 100 países certamente soa ostentação para quem nunca conseguiu sair de casa. Então, os referenciais mudam, né? E a gente tem que ter muito respeito por esse... do que a gente está falando, para quem a gente está falando, para que, por mais que o nosso propósito não seja de ostentar, ele não seja percebido dessa forma. Então, falar de luxo tem sempre muitas nuances, né? Mas sempre de entender o que faz sentido para cada um e respeitar que, às vezes, o que é luxo para mim não é luxo para você, tá tudo certo, desde que a gente tenha sempre olhar para o outro também, né? E não tá sempre na nossa zoninha de conforto. Na bolha, né? Na nossa bolinha. Às vezes eu tô conversando, eu digo, gente, a gente vive numa bolha, sai um pouquinho, né? Olha o que tem no entorno, e aí é a qualidade. Eu acho que não é uma qualidade, como você falou, não é de ostentação, mas é a qualidade, é uma qualidade de vida, né? É uma qualidade de tempo, é uma qualidade de paz, né? Está muito ligado a isso. E aí, por isso que traz aqui, né? Você fala do silencioso. E nessa sua visão, quais são os principais pilares para sustentar uma marca diante desse cenário? Olha, se eu for... É também uma pergunta com várias respostas, né? Mas hoje, estudando o mundo do mercado de luxo, existem várias premissas, né, vários pilares que a gente coloca na mesa para lembrar que a gente precisa ter atenção para um guarda-chuva muito maior de necessidades hoje, né? Então, a gente traz o mundo dos pets, né? A gente traz o mundo dos kids. As necessidades hoje são diferentes. A quantidade de pets hoje no mundo é muito maior do que a de crianças, então a gente precisa ter uma atenção para os pets muito maior do que para os kids. A questão dos carros elétricos, que são necessidades fundamentais hoje da gente estar atento. O conceito do wellness, né, que é essa palavrinha que também virou moda agora nas incorporações, na hotelaria, e que, resumidamente, sempre tentando traduzir essas palavras que parecem complexas ou muito intangíveis. O wellness nada mais é, resumidamente, do que o desejo ou a necessidade das pessoas para uma saúde não só física, mas mental. De novo, a pandemia também ajudou a acelerar esse processo, né? As collabs são outras premissas fundamentais que as marcas que estão no mercado de luxo precisam estar atentos, justamente porque você amplia a base de conexão com as pessoas que têm as mesmas afinidades das marcas. Sim. Então esses são 5 de alguns pilares fundamentais quando a gente está estudando o mercado de luxo, que a gente precisa ter atenção, e mais do que nunca, né, sair do instinto para ir buscar os dados, né? Como um bom capricorniano, eu gosto sempre de lembrar isso. São os dados que vão sustentar a estratégia e a criatividade vai ajudar a impulsioná-las. Com certeza, sem dados, né? Sem essa informação, que é o dia a dia. Tudo é instintivo demais. E o instinto vem muito do que a gente imagina
do passado, né? Eu falo quando tô falando sobre neuromarketing e até sobre neurociência, a gente pensa no passado para olhar para o hoje e, na verdade, desenhar o futuro. Aí eu digo, como é que você vai pensar, né, no passado para desenhar o futuro? Tem que ser dados, você tem que olhar fatos para poder desenhar para frente. Fatos e dados. Com certeza. E aí, esses pilares, como é que eles podem ser traduzidos para o corretor no momento da venda, né? O corretor, a gente sabe que tem todo dia uma guerra, né? Ali, uma guerra que, digo assim, é levantar e começar do zero todos os dias, né? Para que ele possa vender essa qualidade, vender um diferencial, ou vender no apresentar, né? Então, vamos criar essa conexão agora com o mercado. É legal, e assim, eu costumo falar muito para minha equipe de vendas e quando converso com os corretores, acho que vale muito algumas máximas, né? Existe a diferença do generalista pro especialista. O generalista é aquele que tem resposta para tudo. O especialista é aquele que pergunta muito mais. Quando a gente entende que o papel do especialista, óbvio que você tem que ter um repertório para, ao perguntar, saber responder, né? Então, pesquisa, repertório, conhecimento em várias áreas é fundamental. Porque quando você vai conversar com um cliente, né, com um possível investidor interessado no imóvel, esse cara não quer de você respostas técnicas. Ele entra no Google ou no ChatGPT, ele vai tê-las. Sim. Ele quer entender se você é capaz de, ao entender as dores e desejos deles, você entende de fato qual é a melhor solução para aquela necessidade. Aí, para isso, você tem que ter repertório. Para isso, você tem que saber perguntar. Para, ao sondar corretamente, você propor, né? Esse é o papel do consultor. O papel do corretor está muito ligado ao papel do varejista, né? A gente precisa entender que no varejo nós não somos vendedores. O vendedor, Ivna, hoje você basta entrar no Google, apertar um botãozinho verde e você compra o que você quiser. O consultor especialista é esse que te entende, que te escuta, faz as perguntas certas para te propor. É meio que o papel do curador. Então, o corretor, ele é também um curador. Eu preciso te entender e entender que as pessoas são diferentes, né? As relações humanas, Ivna, são diferentes. Sim. Né? E muitas vezes a gente tem a necessidade de determinar que esse é o melhor caminho, isso aqui é para você. Esquece de fazer o básico, que é perguntar para entender quais são as nuances, qual é a expectativa daquela pessoa. Muitas vezes, expectativa que ela nem sabe quais são, mas se você sabe fazer as perguntas certas, você vai ajudá-la a entender e aí direcionar a solução. Quando você compreende isso, muda completamente a sua relação, né? De mais um vendedor, mais um atendente para aquele cara que eu preciso escutar antes de tomar uma decisão tão importante na minha vida. Concordo plenamente com tudo que você falou, né? As pessoas, ainda mais hoje em dia, tudo muito no automático. E a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente que está na frente de vendas, escutar, saber quem está ali na nossa frente. E eu tô aqui direto com uma frase do Ferreirinha, vou conectar aqui com a gente, que eu comentei com ele no nosso podcast, e me marcou muito quando eu li no Paladar no Retrocede, que é que as marcas de luxo, né? Nem tanto as marcas de luxo, desculpa, mas elas são insuportavelmente disciplinadas. Isso me marcou tanto porque, assim, realmente é a disciplina, né? Você parar, escutar e por trás você ter todo esse repertório, como você falou, esse estudo, né? Tá ligado à disciplina, a esse foco, né? E aí, você é focado, você é disciplinado, você se considera... Cara, o Ferreirinha é massa, né? Ele é uma grande referência, ele traz esses insights muito poderosos. O foco é um grande desafio o tempo inteiro na vida de todo mundo, né? Lá atrás, como empreendedor, acho que foi quando eu desfoquei que eu quase quebrei, e foi quando eu foquei que encontrei o norte da minha vida. E hoje, eu sou uma pessoa muito... Bom, aí é muita característica do capricorniano e do engenheiro, né? Ser mais focado que a média. Dizer que eu sou 100% focado no mundo em que o tempo inteiro você é provocado a desfocar seria romantismo, né? Mas óbvio que o tempo inteiro a gente tenta trazer o nosso mindset criativo para a realidade e tá sempre direcionando as nossas prioridades para aquilo que de fato precisam ser priorizadas, né? O Ferreirinha, acho que ele traz muito esse olhar de não romantizar o mundo por trás das marcas de luxo, né? Eu acho isso muito legal. Então, esse lance de ser terrivelmente disciplinadas
Eu acho que serve para qualquer empreendedor. É que as marcas de luxo, ele traz isso, né, cara? O mundo tá indo pro volume. Se você quer estar na marca de luxo, portanto, no mercado nichado, você tem que ser mais disciplinado que os outros, mais bem informado que os outros. Então é isso, vale para o mundo do corretor. Cara, não adianta ser generalista. Não. Falar o que o ChatGPT já me diz, o que é que tu tem de novo para me contar? Né? Então, sem dúvida, isso vai te exigir muito mais foco, muito mais disciplina, muito mais inquietação e muito mais conhecimento. Com certeza, concordo plenamente, né? E aí, com esse conceito, né, no mercado de alto padrão, o cliente compra mais do que o imóvel, né? Como você falou, é o que ele precisa, e às vezes ele nem sabe o que ele precisa, e precisa dessa consultoria ali para poder despertar, né? E aí tem a questão do pertencimento, dessa exclusividade. Como é que o corretor pode transformar isso em argumento de venda? Olha, traduzindo para o cliente aquilo que, como você disse, às vezes o cliente não sabe, né? É perguntar mais para diagnosticar melhor, evitar usar, isso é uma coisa que eu tento muito, né? A gente que viaja o mundo acaba às vezes se sofisticando demais a linguagem e acabando criando burocracias incompreensíveis. Traduzir para o cliente com mais literalidade aquilo que você, corretor, quer dizer, mas mais do que tudo entender que as pessoas não estão comprando racionalidade quando elas estão investindo um ticket de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Existe uma dose de irracionalidade, né, no que ela está fazendo, mas que, de novo, você precisa entender o que é essa projeção que a pessoa está comprando. Que desejo é esse? Né? É viver um mundo de paz, é mostrar para si mesmo aquilo que conquistou, é um final de semana recorrente com a família, é trazer os amigos mais para perto de si. Que desejos são esses que a gente precisa entender que é uma projeção que a pessoa quer comprar, né? E tudo isso precisa ser feito com muita delicadeza, com umas perguntas certas para não ser invasivo, mas entender que cada pessoa, cada mundo tem peculiaridades diferentes e circular fora da bolha, como você propôs, é fundamental para você entender que existem mundos muito diferentes dos seus, né? Isso é, Ivna, um equívoco muito comum no mundo dos corretores, tá? De você generalizar que, por exemplo, que os casais são um homem e uma mulher. Cara, hoje em dia, as formas de amar, hoje em dia, não, né? Já são há muito tempo. Mas, cara, o que eu quero dizer é o quanto hoje em dia isso impacta as pessoas que vão te comprar. Tem gente hoje que, independente de gênero ou de sexualidade, quer morar sozinho. Tem outras pessoas que querem morar com 3 pessoas. Tem outras pessoas que não querem ter filhos, querem ter pets. Tem gente que não quer ter nada, ou não sabe o que vai ter. E as pessoas generalizam muito, né? Ah, você e a sua esposa, você e o seu esposo. Eu escuto demais isso, né? De novo, a gente está generalizando as pessoas que são sempre individuais. Totalmente, são completamente diferentes, né? Completamente diferentes mesmo. E aí, falando de futuro agora, né? Quais são as grandes tendências de comportamento de consumo que vão influenciar no mercado de design? E, consequentemente também, né? No mercado de imobiliário, de alto padrão, de luxo. Você aí, esse viajante, né? Esse ano já foi para quantos países? Minha irmã, parei até de contar, mas esse ano acho que poucos. Acho que deu tempo ainda não, né? 6 ou 7, talvez. São 6 ou 7, não, tudo bem. Parece uma citação, né? Não. Mas esse é o meu dia a dia, então faz parte do meu business. Com certeza. E aí, né, conectando com o futuro, assim, como é que você traz essa tendência, assim, o que você acha que vai ser a tendência aí para... a gente falou um pouco dos pilares que sustentam o olhar das marcas de luxo, né? E esses pilares não deixam de ser, de certa forma, tendências recorrentes, ainda que, de novo, elas mudam com o tempo. Eu não falei de uma que é muito comum a gente trazer, que é o escapismo, né? O escapismo é o desejo e a necessidade que as pessoas têm de celebrar a vida no mínimo detalhe, né? É aquela coisa, cara, por que eu vou esperar uma data incrível para tomar essa garrafa de champanhe raro se estar vivo é suficiente para a gente celebrar? A gente precisa levar isso para a área comum, para a piscina, para o rooftop, entender que as pessoas estão ali querendo celebrar cada momento em que elas estão juntas, sozinhas, com amigos, né?
Por outro lado, falando de comportamento humano, que é um grande objeto de pesquisa meu, né, e eu tenho estudado muito sobre isso para o mundo da transformação dos escritórios, mas que vale para a vida da gente, a grande tendência é não existir mais tendência nenhuma. É a imprevisibilidade do comportamento humano. Porque uma coisa era quando a gente tinha padrões que se sustentavam por um período, né? Então, por exemplo, depois da pandemia, um padrão se estabeleceu que as pessoas começaram a arrumar as suas casas, né? Só para citar aqui um exemplo. Hoje em dia, a imprevisibilidade do comportamento humano e do mundo é tão grande que é impossível você prever padrões. Por isso é que falar de tendência é tão complexo. Porque certamente da próxima vez que a gente conversar, essa conversa talvez já não faça nenhum sentido. Mas, nesse exercício de futurologia, a gente precisa estar sempre debatendo quais são os caminhos, os nortes que as coisas estão tendo, para que a gente tenha um mínimo de previsibilidade, né? Mas entendendo que a imprevisibilidade será parte dessa conversa o tempo inteiro. Então, na maneira como o mundo está, né, geopoliticamente hoje posicionado ou se reposicionando o tempo inteiro, a imprevisibilidade do comportamento humano acho que é a grande diretriz para a qual a gente tem que estar atento. E aí ficar atento aos dados, né? De tudo que está surgindo. Ficar atento aos dados, e aí tem uma coisa que vale para o mundo dos escritórios, que vale para o mundo das incorporações, que tal a gente começar a pensar em empreendimentos que sejam adaptáveis à imprevisibilidade? Né? Sim. A gente falou ainda há pouco, se as formas de amar mudaram ou passamos a ter mais atenção para elas, se as pessoas têm muito mais pets hoje, mas elas continuam precisando viajar o mundo e deixar seus pets, o quão os nossos empreendimentos precisarão a longevidade, que é um outro pilar fundamental da gente falar, né? É um outro pilar fundamental da gente falar. Ou seja, são muitas nuances que precisarão fazer com que os nossos empreendimentos sejam adaptáveis. Porque quanto mais estáticos eles forem concebidos, mais rápidos eles obsoletos ficarão. Sim. Né? Então é nesse sentido que os empreendimentos precisarão estar mais atentos a essa necessidade de se adaptar, já que a imprevisibilidade é muito dinâmica. E você falou, lembrei agora, você falou da longevidade, dessa imprevisibilidade. Eu estava lendo mais cedo uma matéria com o CEO da Lilly, né? Lilly. E a quantidade de... Trazendo a longevidade, né? A quantidade de medicamentos que a ciência está criando, né? Que vão ajudar nisso, né? Na prevenção até de doenças. Até comentei com a família e todo mundo ficou meio revoltado, assim, porque uma vez eu também li, isso me marcou muito, no Google, no DeepMind, o CEO deles comentou que daqui mais uns anos só vai adoecer quem quer. Tem um dado, eu não vou lembrar agora a fonte, mas na minha palestra eu cito isso, já nasceu, isso é dado, tá? Já nasceu o ser humano que vai viver 200 anos. Já nasceu o ser humano que vai viver 200 anos. Ou seja, o quanto isso muda os empreendimentos imobiliários, o quanto isso muda a hotelaria, o quanto isso muda a nossa mente. A vida, completamente. Então, de fato, a gente estudar sobre isso o tempo inteiro para entender... Porque o grande ponto aí, o que eu acho que vai mudar muito a concepção dos empreendimentos é isso. Então longevidade é o foco, vamos criar agora empreendimentos apenas para pessoas longevas? Cara, não, porque daqui a 5 anos mudou tudo. Talvez daqui a 5 meses ou 5 dias. É isso, em 5 dias nasce um monjaro que muda completamente a saúde das pessoas. Em 5 dias nasce uma droga que faz as pessoas viverem 50 anos mais. Muda tudo, né? Então, de novo, estar atento à imprevisibilidade, estudando dados o tempo inteiro é fundamental, porque tudo vai mudar com uma velocidade muito maior do que mudava antes. Muito, muito maior. E até consome um pouquinho, né? E a gente nem falou da inteligência artificial nessa história, né? O impacto que ela tem em tudo isso. Né? O impacto que ela tem em tudo isso. E você colocou que ajuda, né? Vamos trazer um pouquinho, porque a gente não pode deixar esse assunto de lado, claro. Você falou que usa a inteligência para, né, para contribuir no dia a dia. E é isso, a inteligência artificial ela não vai consumir nada nem ninguém. É uma ajuda, a gente tem que aprender a usar, né? No dia a dia, como é que tá esse uso dessas ferramentas? Porque todo dia também surge uma coisa nova. Todo dia surge uma coisa nova, né? E de novo, mais uma coisa para ajudar a gente a desfocar. No fim, eu tenho que tocar a operação, qual o tempo que eu dedico a algo que, se eu não me informar, vou ser atropelado por ela. Então, ainda a gente ainda está tentando entender o impacto, por mais que todo mundo fale nesses impactos grandiosos, e eu acredito neles, a gente ainda não tem a literalidade. E talvez por não ter a literalidade, a gente ainda não se espantou o suficiente.
né? Mas é fato que alguns mercados, algumas profissões vão ser muito mais impactados. Eu ouvi ontem de um grande especialista em IA de que o mundo da medicina vai acabar. Que a profissão de médico não existirá mais. Nossa. O que exatamente ele quer dizer com isso? Você tem que se aprofundar, né, para não generalizar. Agora, é impactante o suficiente para todo mundo se tremer. Eu acho que no fim, o que talvez faça sentido aí é que o médico que não se incorporar da IA para o seu dia a dia, mas eu acho que a gente vai sempre continuar precisando de um especialista, de um curador, onde há muita informação, o papel dos curadores será sempre muito relevante. Então os médicos passarão também a ser curadores. Porque eu posso ir ali no chat GPT ou em outra plataforma para poder perguntar, cara, qual o protocolo se eu estou gripado hoje? Só que é isso, quando você está falando da saúde humana, né, tem riscos que você topa, tem riscos que talvez você precise de um curador, do médico, para dizer para que caminho você vai. Se você está colocando o seu filho nesse risco, o papel do médico como curador certamente vai ser muito importante para entender faz sentido isso aqui ou não faz sentido isso aqui. Mas a IA vai ser indispensável para o médico te acelerar mais, te dar mais profundidade, poder atender mais pessoas em menos tempo, poder atender mais pessoas com muito mais precisão e eficiência de resultado. Então, enfim, esse é um mundo intangível, né? Mas a gente tem uma central de inteligência no grupo DNX, em que o tempo inteiro a gente traz novas IAs que possam fazer sentido, só que agora a gente está mudando um pouco o nosso patamar. Só vamos trazer sentido, já que a gente agora já fez um brainstorm de dezenas de milhares de IAs possíveis, vamos agora começar o filtro. Sim. O que é que hoje faz sentido para impactar positivamente o nosso negócio? Que IAs que a gente pode trazer para dar mais velocidade, com menos impacto para a mente humana, com mais qualidade de vida? Como que eu uso da IA para dar mais velocidade, mais resultado, mas para permitir que você possa ter o seu dia, né, o seu final de dia com a sua família? Então, a gente fez esse compromisso agora. Agora é a hora, passamos pela primeira etapa, pesquisa. Agora é a hora do filtro. O que é que, de fato, dessas 300 que a gente pesquisou, vamos escolher só 3 que mudam a nossa vida? Então, hoje, a gente está nessa etapa do filtro, né? E espero que na próxima etapa a gente esteja na fase aí de realmente transformar a nossa história com a ajuda da IA e não tendo ela como inimiga. Eu escutei uma vez, não vou lembrar agora, foi recente, um especialista falando que no início, quando o Google surgiu, né, ficou aquele monte, e o Google e a pesquisa e como é, e todo mundo depois se adaptou. A mesma coisa vai ser com a IA, né? Tem esse rebuliço aqui no início, todo dia surge uma coisa nova, o Google acabou de lançar uma outra ferramenta que o vídeo está mais perfeito ainda, enfim, né? É incontável a quantidade de coisa que está criando, mas a gente vai aprender e vai virar uma parte do nosso dia a dia para trazer essa qualidade, para trazer essa agilidade, né? O quanto ajuda. Né? O que não dá para ficar inócuo, né? Não dá para simplesmente dizer, poxa, não parei ainda para ver, depois eu preciso de um tempo. Não dá. Concordo, né? Concordo. É urgente, é para já e para muita gente já foi o timing. Concordo, sim, concordo. Plenamente, assim. É impressionante, ainda tem algumas pessoas, né? Tem. E precisa correr. Incrivelmente tem. Tem. E agora, trazendo a nossa parceria aqui, né? Mota Machado, DNX Hotelaria, né? Com o Mirari, aqui a maquete muito dele, feliz lindo. Com essa parceria, com essa joia. E foi daí de onde surgiu todo esse conteúdo, né, que a gente está organizando há um bom tempo, né, desde a palestra, vídeos, e daqui a pouco a entrega do Mirari, né, esse mês. Tá chegando, últimas semanas. Estou ansiosíssima para ver ele pronto, né, e representa essa união, né, do mercado imobiliário, desse design autoral, e aí no Mirari Collection, em especial, né, vocês assinam toda a curadoria, e também o mobiliário, né? Como é que esse trabalho traduz a proposta do empreendimento do Mirari, né? E o que eleva essa experiência de quem vai morar ali? Olha, o Mirari tem várias características, né? A DNX Hotelaria, fazendo as áreas comuns aí, em parceria com a Rosalinda Pinheiro, com a Mota Machado, tenta buscar esse olhar de que a gente tente olhar para esse enxoval, para essa área comum, com aquele olhar da experiência, mas tentando também traduzir o que é, afinal, essa experiência que este perfil de condômino está buscando, né? E aí, quando a gente olha para o Mirari, cara, Fortaleza tem um ativo fundamental, né? A gente tem hoje o metro quadrado mais valorizado, né? Proporcionalmente, se eu não me engano, do Brasil, mas do Nordeste, com certeza. Sim. E este metro quadrado mais valorizado vem justamente do Meireles. Ou seja, o Meireles se transformou no maior ativo do Nordeste
E, naturalmente, tudo o que é bom tem limite, o Meireles também, né? E quando você olha para localização do Mirari, é de fato uma joia, porque ele está no coração, literalmente, do Meireles. E eu acho não, isso é uma certeza, Ivna, né? Dentro desse mundo do wellness, dos hábitos saudáveis, você poder hoje se dar ao luxo de, em uma quadra a pé, estar numa padaria, num café, numa farmácia, coisa que não é comum ao fortalezense, mas que agora, pouco a pouco, a gente veio descobrindo que a gente precisa ocupar as nossas ruas, né? Fortaleza é a número 1 cidade mais corredora do Brasil. A gente pertinho ali da beira-mar. Então, no Mirari, você desce, você tem uma farmácia, você tem uma loja saudável, você tem uma padaria. Em 3 quadras você tá na beira-mar, dando sua corridinha. Quanto vale este luxo, né? O luxo de você ter liberdade, o luxo de você ter tempo para si, o luxo de não precisar se deslocar. Você sabia que no mundo dos escritórios, né, numa cartela de 1 a 10, o número 1, fator que mais gera afastamento de trabalho por burnout é o tempo de deslocamento da pessoa de casa para o trabalho. Eu acredito. Agora, tu imagina a diferença que é tu morar em Fortaleza ou em São Paulo, e se em Fortaleza você ter esse privilégio, né, de se dar ao luxo de poder estar no coração do Meireles. Então, os próprios dados já sustentam, né, esse luxo que a gente vem falando. Então, eu acho que o Mirari tem como premissa essa joia, e o que a gente quis trazer com o nosso olhar, contribuindo com a Rosalinda Pinheiro, com vocês, foi esse olhar de, poxa, se a gente tem um lugar tão joia, dentro de premissas que são tão valorosas hoje em dia para as pessoas, vamos trazer algo que permita as pessoas viverem esse silêncio, essa contemplação, estarem consigo mesmas antes de estarem com os outros. Então, acho que o Mirari é esse pequeno paraíso dentro de um furacão que é Fortaleza, de você poder se resguardar, se recolher quando isso for, né, o teu objetivo, o teu desejo. E essa exclusividade, né? Esse um por andar que traz essa exclusividade. Isso é exclusividade, né? É literalmente para muito poucos. Para poucos, exato. E eu moro também no Meireles, né, numa região também que tem tudo. E tenho uma dificuldade, confesso, né, de descer e fazer as coisas a pé, mas aos poucos, né, tô me dando essa, saindo da zona de conforto, né? Aos poucos, acho que o fortalezense tá perdendo esses medos, né? É muito cultural, isso nosso, existem vários motivos para isso. São muitos anos, Mas eu mesmo, eu trabalho no Meireles, a 3 quadras do Mirari, e esse ano, pela primeira vez, olha que loucura, né? Pela primeira vez eu saí direto de onde eu trabalho para ir correr na beira-mar a pé, sem ter que pegar um carro para estacionar. Olha como a gente demorou, né, para desbravar um espaço que é nosso. Óbvio que existem muitas nuances, mas acho que como sociedade a gente precisa ir provocando esse passo além, esse passo diferente. E claro, é um privilégio estar numa região que tenha nos permitido isso. Com certeza, e a qualidade de vida, né? Aos poucos que eu vou saindo dessa zona de conforto. Hoje foi um dia, né, e me marcou, porque eu fui andando para academia, por exemplo. Nossa, gente, eu pego um carro para ir para academia que fica a 300 metros da minha casa. Que absurdo, como né? É cultural isso do fortalezense. Mas sai, não, porque é muito cedo, ainda tá escuro, não sei o quê. Mas eu fui andando e você... É libertador, né? É libertador, você vê a qualidade de vida que tem nisso. Eu fui caminhando dizendo, gente, que coisa incrível, né? Por mais que seja muito cedo, que ainda esteja escuro, né? Que aí fica aquele mitozinho, mas... Tem pessoas andando, tem vida. É isso que é mais incrível. É você ver que tem idosos, pessoas mais jovens, adolescentes, gente andando de skate. Ou seja, e aí você começa a se apropriar de um espaço que é seu como cidadão, né? E ver que, cara, que incrível que a gente está podendo hoje viver um mundo que antes a gente, né, vivia em outros lugares. Óbvio que, de novo, tem muitas nuances nisso, né? A gente sempre tentando olhar para fora da nossa bolha, né? A gente vive nas periferias do Brasil momentos muito difíceis, mas enfim, como cidadão a gente tem sempre que pensar que o dia de amanhã há de ser melhor e que a gente vá construindo esses luxos para todo mundo, né? Mas o fato é que nessa região em especial é um luxo poder se dar esse privilégio, né, de estar consigo, de fazer a sua caminhada, de ir até beira-mar, fazer a sua corrida, ir mais cedo para academia, né? O lance das ciclovias, das ciclofaixas, que fez com que as pessoas também fossem fortalecendo esses hábitos saudáveis, que está de novo dentro do pilar aí do wellness. Então, acho que é um momento muito oportuno. É pena que são apenas, né,
poucas vagas aqui no Mirari, mas é isso. Tudo que é bom dura pouco, não dá pra ser pra todo mundo. É limitado, né? O luxo é limitado também, de certa forma. O luxo, né? ele Essa é limitado. exclusividade, na verdade, né? Essa exclusividade é limitada. Pablo, muito obrigada. Prazer por ter imenso. aceito. Convide-nos quantas vezes foram necessárias pra gente trocar. Eu acho que esse debate nos faz muito mais complementares, né? Eu digo assim, o nosso papel é de contribuir com o de vocês, é de provocar também vocês, e fico muito feliz com a Mota, que sempre se sente provocada pelos nossos olhares, né? A gente também escuta muito vocês, e acho que isso que faz com que hoje Fortaleza seja esse mercado tão pulsante, nesse mercado imobiliário que é uma referência para o Brasil, porque afinal a gente está aqui se propondo a debater a saída do zona de conforto, a construir, né, o futuro juntos e não cada um no seu quadrado. Com certeza. E a nossa próxima conversa vai ser no Mirari, viu? Simbora. Já, lá naquele rooftop. Naquele rooftop, com certeza. Com aquela vista incrível. Celebrando o wellness com um espumantezinho, porque o escapismo também é muito bem-vindo. É, isso aí. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais Mota Machado. Então fica ligado no YouTube, no Spotify, na Amazon Music, que tem muita coisa boa por aí também.